Exercício de resistência dos materiais, carga axial. Enunciado: 3 barras de aço, módulo de elasticidade 200 gigapascais, são acopladas a um elemento rígido por pinos e submetidas a uma carga de 15 kN, como mostrado. Determine a força em cada barra. As barras AB e EF têm área de seção transversal de 25 mm² e a barra CD, seção transversal de 15 mm². Então, olha, a primeira coisa que eu identifico é que eu tenho uma viga, né, como se fosse uma viga apoiada, né, rígida, essa viga que não vai se deformar, e ela está apoiada através desses pinos, sendo que cada pino está ligado a uma barra. Então, eu vou ter reação somente na direção das barras, tá? E o que vai acontecer? Eu vou ter 1, 2, 3 incógnitas para 3 equações de equilíbrio. Porém, uma das equações de equilíbrio já está automaticamente satisfeita, que é somatório das forças em x igual a 0. Não tenho reações em x, porque esses pinos estão ligados a barras, né? Então, se eu não tenho somatório das forças em x, se eu não tenho componentes em x, a minha equação somatório das forças em x não vai me ajudar a resolver nenhuma das incógnitas. Então, vou ficar com as 3 incógnitas, a reação em A, em C e em E, reações aqui agindo na direção dessas barras, 3 incógnitas, com apenas 2 equações de equilíbrio restantes, que é o somatório das forças em Y e o somatório dos momentos em algum ponto a determinar, né? Então, eu recaí num problema, o quê? Estaticamente indeterminado. Precisamos buscar uma outra equação. Precisamos buscar uma equação adicional para resolver esse problema, certo? Por sorte, essa é uma viga rígida, né? Por sorte, essa é uma viga rígida. Então, se eu sei que essa força P vai tender, né, vai exercer ação aqui, né, nessas rótulas, nesses pinos, de modo a alongar essas barras, e sendo a viga uma viga rígida, ela vai descer reta, né? Deixa eu criar uma camada aqui. Vai acontecer alguma coisa assim, olha, eu desço E, desço C, desço A, mas eles vão descer de maneira, né, diferente, porém numa reta, né? Porém numa reta. E aí eu vou ter uma proporcionalidade, vou ter o quê? Triângulos semelhantes, e eu vou determinar uma equação adicional relacionando o alongamento da barra, o alongamento aqui em C, com os alongamentos em E e em A. Então, essa relação, por semelhança de triângulos, eu vou encontrar, essa relação vai ser a minha equação adicional para resolver o exercício. Então, já fiz uma visão geral aqui do que eu tenho pela frente, né? E agora eu vou desmembrar a minha estrutura em partes, né? E vou desenhar o diagrama de corpo livre dessa viga. Então, estão aqui minhas 3 reações de apoio e eu vou iniciar o processo de resolução. Inicio por quem? Pelas equações de equilíbrio. Tá? Então, vou escrever aqui as minhas equações de equilíbrio. Já sei que o somatório das forças em x não vai entrar. Vai entrar somatório das forças em y e somatório dos momentos. Eu começo pela equação do somatório dos momentos, porque aí eu elimino uma das incógnitas. Como é que eu faço isso? Escolhendo um ponto para aplicar o somatório dos momentos, né? Onde eu tenho pelo menos uma das incógnitas. Então, por exemplo, tá? Vou seguir a resolução do que está
nos slides, ele escolheu o ponto C. Então, quando eu escolho o ponto C, eu vou eliminar da minha equação a incógnita FC. Então, quem são as forças, as demais forças que geram momento em torno do C? Deixa eu escrever a equação. Estou falando disso aqui, ó. A equação que eu estou resolvendo é o somatório dos momentos em torno, pode ser qualquer ponto. Estamos escolhendo o ponto C igual a 0, tá? Lembrando que é sempre importante, na hora que a gente está aplicando equações de equilíbrio, é importante a gente ter uma convenção de sinais aqui. Então, as forças, né? Normalmente eu uso isso aqui. Forças horizontais para a direita, forças verticais para cima e o momento, né? Os momentos no sentido anti-horário, esses são as nossas grandezas positivas. Portanto, quem vai gerar momento aqui no ponto C, a força E gera momento positivo, né? A força E gera em C um momento no sentido anti-horário. Então, um momento positivo de que valor? FE vezes o braço, né? Essa distância, o braço de momento, 0,4. Quem mais gera momento em torno do ponto C? A carga externa, né, essa força aplicada de 15 kN, também tende a girar em torno do ponto B no sentido anti-horário, então também é um momento positivo. Né? De que valor? O valor da força, que aqui nós conhecemos, que é 15, vezes o braço de momento, que é essa distância aqui, 0,2. Quem mais gera momento em torno do C é a reação de apoio em A, né? Só que nesse caso ela vai tender a girar no sentido horário, portanto, negativo menos o valor da força vezes o braço de momento, que é essa distância, né? A distância do ponto até a linha de ação da força, 0,4. Então, primeira equação com duas incógnitas. Vou reescrever aqui para ficar mais simples de enxergar. Fica FE menos a FA, como se eu estivesse colocando o 0,4 em evidência. O 15 vezes 0,2 passa para o lado de lá. E isso tudo dividido por 0,4. Então, vai dar 7,5. Menos 7,5. Posso trocar a ordem multiplicando por menos 1, fica FA menos a FE igual a 7,5. Então, eu guardo aqui a minha primeira equação de equilíbrio. A segunda equação de equilíbrio é o somatório, é dada pelo somatório das forças em Y igual a 0. Né? Então, eu tenho, olha só, adotei todo mundo positivo, né? Todo mundo para cima, as três reações de apoio para cima. Então, elas vão entrar aqui. De que forma? FA mais FC mais FE. Isso tudo tem que ser igual à única força que está para baixo, por enquanto, né? Que é a força que eu conheço, 15. Então, essa aqui é a minha segunda equação de equilíbrio. Né? Então, não consigo resolver. Não é um sistema em duas, né? Porque aqui eu tenho essa FC. Onde que vai estar a minha equação de compatibilidade? Vamos olhar de novo aqui o diagrama das deformadas, né? O que eu imagino que vai acontecer para esse caso aí? Eu imagino, né? Se for verdade que todas
as reações de apoio tendem, né, para cima, por ação e reação, elas estão puxando as barras, então as barras vão descer. Então, olha o que está desenhado aqui, olha o que está colocado para a gente. Um alongamento em E, um alongamento em A, né? A é o ponto que está mais próximo da força, então ele vai descer mais, né? Então, tem esse alongamento todo aqui, é A, aqui na outra extremidade é E, e C está no meio do caminho, né? C está no meio do caminho. Então, eu tenho um paralelogramo aqui, que eu posso desmembrar em um retângulo e um triângulo, né? E aí, esse triângulo, eu enxergo semelhança entre essas parcelas aqui, ó. Esse cateto aqui, olha, o cateto oposto a esse ângulo, né? Eu tenho esse cateto aqui, que é a diferença de alongamento dos pontos C e E. E o cateto maior é a diferença dos alongamentos entre A e E. Então, por semelhança de triângulos, eu posso escrever essa relação aqui, ó. Que esse cateto menor, né, que a gente sabe que é a diferença de alongamento entre C e E, então, ΔC menos ΔE, está para esse comprimento aqui de 0,4, assim como esse outro cateto, que é ΔE menos ΔA menos ΔE, está para o comprimento total aqui, que é 0,8. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Quem está sobrando, vamos olhar de novo aqui, só para ter noção. Quem ficou sobrando aqui, atrapalhando a resolução desse sistema, né? Se aqui eu conseguir escrever em A, na reação A e na reação E, aqui também A e E, mas quem ficou atrapalhando aqui foi a FC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar. Ela não está diretamente relacionada com o alongamento em C, então eu vou isolar nessa expressão, nessa equação adicional, o alongamento em C. Então, esse 0,4 passa para lá, vai ficar meio, né? 0,4 dividido por 0,6, ficou assim, ó. ΔC menos ΔE é igual a meio de ΔA menos ΔE. Se eu quiser isolar aqui o ΔC, vou passar o ΔA para lá somando, né? Vai ficar passar o ΔE. Vai ficar 1 ΔE menos meio ΔE. Meio de ΔE. Então, vai ficar a mesma coisa que meio de ΔA mais meio de ΔE, ou seja, ΔA mais ΔE dividido por 2. Tá? E agora, o que eu faço? Eu não tenho uma relação entre alongamento e força para membros axialmente carregados, eu vou substituir esse alongamento em C, né, pela força axial da barra CD. Então, quem que é a força? Não, pela relação com a força. A força é a incógnita FC, que está faltando, que multiplica o comprimento da barra. Todas as barras, as 3 barras têm o mesmo comprimento original, que é 0,5, dividido pelo módulo de elasticidade da barra, dividido pela área da barra. Ok? Isso aqui eu estou fazendo para o ΔC, mas o ΔA, vou deixar o meio em evidência aqui,
subir um pouquinho que está me atrapalhando a escrever. Vou fazer a mesma coisa aqui para o alongamento em A e o alongamento em E. Então, vou deixar o meio em evidência. Todas as barras têm o mesmo módulo de elasticidade, né? Mas a área é diferente. Vou colocar aqui, essa aqui é a área da C, tá? Então, ficou meio. Quem que é o ΔA? O ΔA é a força na reação de apoio A, vezes o comprimento. Todas elas têm o mesmo comprimento, todas elas têm o mesmo módulo de elasticidade, mas a área é diferente. A área da barra A e aqui a força de reação lá em E, o comprimento é o mesmo, o módulo de elasticidade é o mesmo, a área é diferente. Eu não estou lembrando as áreas aqui. Eu vou precisar voltar lá no enunciado, mas de antemão eu já vejo, ó, que em todas as três, em ambos os lados eu tenho L, né, multiplicando, cortei. Em ambos os lados eu tenho módulo de elasticidade, cortei. Mas as áreas são diferentes. Eu não estou lembrando, eu vou lá no enunciado de novo. Espera aí. Quais são as... Tem duas barras aqui com a mesma área, olha. AB e AF. Tem seção de 25 milímetros quadrados e a CD 15. Ok, então AB e EF 25 e a outra 15. Tudo bem, então vou voltar aqui e vou fazer ainda algumas substituições. Então, eu tenho aqui FC sobre 15, que é a área dessa barra, é igual a meio de FA mais o FE, ambas têm a mesma área, dividido por 25, tá? Vou reescrever, então, aqui, isolando o FC. FC é 0,3 FA mais FE. Agora sim, então essa é, enfim, a minha equação adicional, tá? Que veio dessa, né? Ela é quem? Ela é essa equação de compatibilidade aqui, tá? Reescrita. E agora o que eu faço? Eu levo essa relação, essa equação adicional, para o meu sistema, tá bom? Vamos lá para cima. Eu tinha aqui duas equações, essa aqui é como se fosse a minha terceira, tá? Como se fosse a minha terceira. Levo ela agora lá para cima. Se eu tenho, vou fazer o seguinte, FA mais FE. Quem que é o FC? É 0,3 do FA mais o FE. Igual a 15, vou reescrever a minha equação.
que então foi a 3 em 2. Resultou nessa aqui. Tá? Então, meu sistema são essas duas aqui. FA mais FE igual a 7,5. FA mais FE igual a 11,54. Eu resolvo facilmente se eu somar as duas equações. Somando 1 e 2, né? Somando 1 e 2, eu fico assim, ó, 2FA. Aí fica menos FE mais FE. Foi embora. É igual a 7,5 mais aquele 11,54. Portanto, FA vale 9,52. Retrosubstituindo, eu encontro FE. (2,02). Retrosubstituindo novamente, eu encontro FC. (3,46). E aqui está, então, né, nosso exercício finalizado, com as 3 reações de apoio para o exercício de carga axial em membros estaticamente indeterminados. Espero que tenha sido claro. Anotem suas dúvidas para o nosso encontro síncrono. E até lá!